E aí, beleza? Eric ainda aqui e eu vim te mostrar uma excelente notícia. O motor de testes nativo do Node.js finalmente entrou no estágio de funcionalidade estável e nessa versão já veio com um repórter bonitão no terminal. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer testes end-to-end em uma Web API feita em JavaScript sem a necessidade de qualquer framework ou biblioteca. Você vai usar as novas funcionalidades para observar alterações em código, a nova flag --watch e, claro, conhecer a fundo como o Node.js Test Runner está incrível. Antes de mergulhar nesse conteúdo inédito, não se esqueça de se inscrever no canal e já entrar pro meu canal no Telegram. Lá eu notifico sobre todo o conteúdo novo que eu venho produzindo, assim você não corre o risco de ficar de fora de algum assunto. E se você quiser mostrar o seu apoio, pô, deixa seu like no vídeo aí, mano, e comenta aqui abaixo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos. Agradeço seu apoio e mal posso esperar para trazer ainda mais conteúdo para você. Obrigado por escolher assistir meu vídeo, aproveite! Para a demo de hoje, você vai criar uma Web API de autenticação que usa JSON Web Token. Vamos simular uma rota de login e eu vou te ensinar como testá-la sem o uso de frameworks famosos como o Jest ou bibliotecas como o Supertest para fazer testes end-to-end. Os testes end-to-end são testes realizados do ponto de vista do cliente, ou seja, essa aplicação é uma Web API, então clientes acessariam rotas como login, cadastro de produto e mais. Até o fim dessa aula você terá conhecimentos necessários para testar qualquer aplicação existente no seu trabalho sem complicações e de quebra como o Node.js está evoluindo. Então, chega de falar e bora pra demo. Tô aqui no meu bom e velho Visual Studio Code e eu tô usando aí a versão mais recente da 19, ou seja, muita coisa que eu vou te mostrar aqui está no modo experimental do Node.js, né? Não tá na versão aí disponível para todo mundo baixar para usar em produção, mas você já pode sair na frente conhecendo as novas funcionalidades. Para começar, eu vou criar uma pastinha chamada app, então repara que eu tô numa pastinha vazia, como eu sempre faço aqui no canal. Vou inicializar um projeto Node.js aí, né, com o nosso package de JSON, e eu já vou definir como type module, ou seja, a gente vai usar sempre ECMAScript modules, né, sempre o que o JavaScript tem de melhor para oferecer pra gente. Bom, de quebra, eu já vou instalar aqui o JSON Web Token na versão 9.0.0, beleza? Daqui a pouco a gente vai usar ele, vou te mostrar se você nunca trabalhou com JSON Web Token antes, não tem problema, mas instala aí e vamos seguindo. Bom, eu vou criar aqui na nossa pastinha app dois arquivos. Eu vou criar o api.js e eu vou criar o api.test.js. São dois arquivos diferentes. Então aqui no de teste, a gente vai criar aí o nosso scriptzinho de teste. Então para rodar teste nativo no Node, a gente roda teste. E definei o arquivo ou a pasta que você quer trabalhar. Vou criar também um script chamado dev, certo? E um teste dev também. Então o teste dev vai ter a mesma coisa, mas ele vai ter um --watch, beleza? E o dev vai ser só para inicializar a API. Então vai ser o API, eu vou passar o -watch também, porque qualquer alteração que tiver, ele já vai reiniciar e vai ficar bonitão. Beleza, se quiser testar aí só para ver, então ó, dá o npm run dev. Então aparentemente tá rodando aí, tá certinho. Dá o npm t, ou npm test, ou npm run test. Então, você pode ver aí que se você viu nos vídeos anteriores que eu fiz mostrando como o test runner funciona, já mudou muita coisa, né? Então, beleza. Esse é o output aí que você precisa ver para seguir essa aula. Então, eu vou pausar aqui o nosso projeto. E eu vou começar agora criando a nossa API. Então, não vou seguir TDD, vou seguir uma estrutura aí para você que consiga acompanhar, mesmo que não tenha nenhuma experiência com o JavaScript antes. Então, bora lá. Primeiro de tudo, a gente vai criar a nossa aplicação, né? Então, para criar a nossa aplicação, né, a nossa Web API, a gente vai importar aí do Node HTTP o create server, beleza? Eu já vou criar aqui um async handler. Opa, async function handler. Vai ter o request e o response, né? Sem framework nenhum, né, mano? Já dá um response.end só com hello world aí pra gente ver se vai funcionar a API certinha. E a gente já vai dar um create server e ele recebe esse handler, beleza? Feito isso, a gente vai usar o listen na porta 3000 pra gente subir um servidor aí na porta 3000. E em seguida a gente vai dar um console.log falando, ó, listening at 3000 ou 3000. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um npm run dev aí pra gente ver se tá funcionando.
Vou abrir uma nova aba aqui e vou dar um curl no localhost 3000. Poderia abrir também esse 3000 lá no navegador que ia funcionar também, beleza? Então, verifica se o Hello World aí tá funcionando e a gente já segue. Então, beleza, a gente já tem a estrutura aí do nosso API, agora a gente pode cair para o teste para a gente sair implementando. Então, como eu falei, a gente vai implementar um login. Se você nunca fez login na sua vida, não tem problema. A gente vai receber um usuário e senha, a gente vai validar esse usuário e senha, e com esse usuário e senha a gente vai dar uma chave para quem quiser acessar os outros endpoints, né, as outras rotas da nossa aplicação, sempre passar essa informação ali nas requisições para a gente falar que ele está autenticado e pode acessá-lo. Beleza? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada app e eu vou dar um export nesse app aqui para a gente usar nos testes. E aí, a gente pode parar a aplicação e dar o teste dev aqui. Beleza? Eu vou até fechar esse curl, porque daqui por diante a gente vai fazer tudo via teste. Então, beleza, mano. Sem framework nenhum, né, cara? Vamos importar lá do nosso Node test. Vai ser o quê? Vai ser o describe, né, pra gente criar a suite. O before, tudo que vai ser executado antes de rodar os testes, e o after, que vai ser executado depois de todos os testes tiverem rodado. E o it a gente usa aí para definir o que vai ter em cada teste. Então, primeiro de tudo, vamos dar um describe, e eu vou chamar ele de API Workflow. Beleza, mano. Então, antes de tudo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele conecte-se na sua API, certo? Então, antes de inicializar, eu vou dar um async aqui. Por quê? Porque eu quero guardar em uma variável. Então eu vou guardar uma variável server aqui. Dar um let server. Vou passar vazio aqui para ele. E eu vou falar o seguinte, que esse server vai receber o nosso await import, certo? A gente vai fazer um import dinâmico aí do nosso módulo, que vai ser a api.js. E desse await que retornou, eu vou pegar aquele app. Sabe esse app que a gente acabou de pegar aqui? Porque aí dessa forma a gente consegue requisitar e a gente consegue garantir que essa aplicação realmente subiu. Então tá, uma vez que eu fiz esse import, ele vai tentar inicializar esse servidor, certo? E aí o que eu quero fazer? Eu quero falar que os meus testes só vão conseguir rodar depois que essa API estiver no ar. Então olha que legal como a gente pode validar isso. Vou dar um await new promise, só vou colocar o resolve e vou falar o seguinte... Uma vez, né, com o once, uma vez que ele estiver ouvindo, eu vou chamar o resolve. Beleza? Então eu tô falando o seguinte, quando o servidor subir, ele vai disparar esse evento e ele vai liberar aí o nosso before para poder executar todo mundo. Beleza? Da mesma forma que eu fiz o before para ser executado antes de tudo, eu vou fazer o after também. Então o after vai servir para quê? Quando a gente está no modo live reload, né, no modo watch ali, qualquer alteração ele vai reiniciar o nosso servidor. E aí qual que é o problema? Se a aplicação não fecha a tempo, ele vai falar, olha, já tem alguém usando essa porta e não vai rodar. Então o que a gente pode fazer? A gente vai pegar agora via callback, né, ao invés de async aqui, a gente vai chamar aquele server.close e passar o done. Então esse close tá vindo do app, né? Se eu vim aqui no app e dar uma olhada no tanto de coisa que tem aqui pra gente usar, você pode ver que o close está ativo lá. Então beleza. Aqui até então tá certo. Agora a gente já viu que ele deu um listening na porta 3000 e o teste não tá dando nada errado. E olha que bonitinho, né? Agora a gente tem um reporter, né? Agora tem esse log mais bonitinho, colorido aí do Node, né? Isso veio agora nas últimas versões da 19, né? É bastante recente isso aqui. Acho que não tem nem conteúdo na internet sobre ainda. Beleza, vamos criar o nosso primeiro caso de teste. Então é importante saber o que a gente vai fazer. É sempre importante você rascunhar, sempre desenhar o que você vai testar, o que a sua aplicação tem que ter antes de sair codificando. Então aqui na minha cabeça, a primeira coisa que eu penso é, se eu vou fazer login e senha, eu tenho que primeiro testar um caso aí que não funcione, certo? Tem que ser um caso de erro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar bater naquela rota, em uma rota login, por exemplo, com o usuário senha inválido, e eu vou esperar aí um código do status HTTP falando que não está autorizado, beleza? Então bora lá. Vou colocar aqui o nome do nosso teste, vai ser should receive not authorized given wrong user and password. Aqui eu posso até fechar por enquanto, né? Só pra gente ir criando o nosso teste. Vou até mover um pouquinho pra cima pra ficar mais visível. E eu vou falar aqui que eu vou enviar o user Eric Wendel e vou passar o password vazio. Beleza? Para realmente simular que alguém fez alguma cagada
ele não é para ser autorizado nesse momento. Antigamente a gente usava a biblioteca SuperTest para fazer requisições, mas a gente não precisa dela. Olha o que a gente pode usar. A gente pode usar o próprio fetch do Node.js. Então a gente está fazendo aí uma requisição como se fosse um usuário, certo? Do ponto de vista de usuário. Então aqui em cima eu vou chamar de base URL e ele vai ser o quê? Vai ser a URL que a nossa API está rodando. Então localhost 3000, certo? Que a gente está ouvindo aqui na 3000. Então eu vou mandar um fetch nessa URL e eu tô falando que eu quero fazer login. Então eu provavelmente vou criar uma rota login lá. Ainda não tem nada, certo? Beleza, vamos bater na login e por padrão aí eu vou mandar um post, né? Sempre quando a gente vai enviar os dados, a gente manda post. E a gente vai precisar também mandar o body, né? Que é o corpo da requisição. E por padrão a gente sempre manda ele como string. Então a gente usa stringify para fazer isso. Bom, vou chamar de request e vou dar um await nesse cara. Como eu falei, a gente já tem que, antes de sair codificando, já saber o que a gente tem que esperar. Então já rabisca no papel. Então aqui, se a API não retornou certo, né? Se ela não veio, então ele tem que retornar o status HTTP aí para não autorizado. Então eu vou usar também do Node.js aí, from Node assert, e vai ser o deep strict equal, né? Pode ser só o strict equal, que a gente vai validar só um valor aqui. Então vai ser, o que a gente vai ter aí? Então, vai ter o request.status, certo? E eu vou falar aí que é o 401. Então, 401 é o código para não autorizado. Quando eu salvar isso aqui, a gente vai ver que o código não vai passar, porque ele está retornando 200, certo? Por que ele está retornando 200? Porque a gente só tem a rota default. Então, qualquer coisa que a gente passar, qualquer rota, ele vai passar. Então, a gente sempre começa fazendo o teste falhar e depois a gente vai ajeitando ele. Mas é importante deixar a estrutura certinha. Vamos fazer o seguinte, já vamos deixar preparado aqui o response também. Então eu quero pegar do nosso request.json, falar que ele vai sempre retornar um JSON, e eu vou pegar agora o deep strict equal. Então o response vai ser o quê? Vai ser um error que a gente vai criar depois, chamado user invalid. Beleza? Então ó, já tô com o caso de teste pronto. Aqui a nossa API está falhando, certo? Os testes já não estão passando e agora a gente cai para a implementação. Então bora lá. Primeira coisa que eu preciso fazer. Eu vou falar o seguinte. Se o meu request.url for igual a login, certo? E o request método for igual a post, significa que tem que entrar. Agora a gente cria. Então a gente vai criar uma função aqui chamada login route. A gente vai receber esse request e response aí. Beleza? Então já dá um login route lá, passa o request e o response e pode já dar um return para ele já encerrar aí a requisição. Aqui eu vou colocar um response.end só para ver. Então eu vou dar um OK e ele continua não passando, certo? É o que a gente espera, continua funcionando aí. Mas ó, se a gente colocar um console.log aqui, a gente pode ver que tá batendo nessa rota, certo? Ele tá batendo na função conforme a gente esperava. Então é isso aí que a gente quer. Perfeito, então vamos acelerar. Agora, eu já tenho aí o meu login, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aí um valid só para falar que é um usuário, certo? Então o user vai ser o Eric Wendel e o password vai ser, sei lá, 123. Beleza? Então o que a gente pode fazer? A gente tem que pegar aí o resultado dessa requisição e guardar numa variável. Para fazer isso, eu vou importar o once de dentro do Node Events. Olha que bacana isso aqui. Então eu vou falar o seguinte, que eu vou pegar o user e o password de dentro do nosso JSON.parse await no once, e o once recebe um event emitter, certo? Que vai ser o nosso request. E aí a gente vai aguardar pelo evento data. Então, ó, só fechar aí os parênteses. E se você quiser dar um console.log para ver se está chegando esse user password aí, dá um console log aí, ó. Então, eu desci, aparentemente quebrou alguma coisa. Eu acho que não chegou certinho, hein? É, a gente está usando o await e não colocamos o async, né? Então tem que colocar o async. Coloquei o async, salvei. Eu vou baixar um pouquinho esse terminal para ele não ficar tão alto aqui, a gente não perder tanto código.
Agora, no meu log, ó, olha que bacana, tá Eric Wendel e tá o password. Então é exatamente isso que eu quero. Então, se esse usuário aí for diferente do nosso valid.user ou o nosso password for diferente do nosso valid.password, acho que no lugar de valid poderia ser um, sei lá, default user, né? Acho que fica melhor. Então, se for diferente, a gente já sabe que não é para passar. Então, eu dou um response.write head com o 401. Lembra desse código que a gente definiu? E aí, em seguida, a gente pode até mandar aquele texto. Então, ó, lá no nosso teste, a gente falou que a gente vai mandar esse erro aqui quando der problema, certo? Então, lembra que tem que ser sempre como string para retornar. Colei. Agora, se eu salvar, ops, tem que dar um return aqui, né? Senão, ele vai rodar o response duas vezes. Então, salvei e olha lá, o nosso teste passou. Beleza? Então, eu gosto bastante dessa dinâmica. Agora, os testes vão ficar bem mais rápido a gente criar. Uma vez que a gente já tem a nossa estrutura pré-criada, agora é só cair para os próximos testes. Então tá, mano, vamos fazer agora o nosso JSON Web Token, né? Pô, a gente nem começou a trabalhar com ele ainda. Vamos importar aqui, então, JSON Web, acho que a gente instalou ele, tá aqui. Então vai ser o import JSON Web Token from JSON Web Token. Poderia chamar de JWT também, né? Como as pessoas chamam por aí. Então é o seguinte, se passou aqui, se mandou o usuário e senha corretos, significa que está aí autenticado, né? Significa que a gente pode gerar um token. Então a gente faz o quê? Para gerar esse token, a gente vai precisar de uma chave. Então eu vou colocar aqui JWT key e eu coloco uma chave aleatória, sei lá. É como se fosse uma senha para a gente gerar novas senhas para ele. Então eu vou dar um jwt.sign. Eu posso colocar dados eu posso colocar dados aí nessa chave, né? Então eu vou colocar aqui como token. Vou passar o user, posso colocar uma mensagem qualquer, posso colocar dado que eu quiser aqui, mas claro, não posso colocar dados sensíveis, porque isso aqui não está criptografado, né? Ele só está de uma forma aí, a chave em si é uma chave inquebrável, né? Ninguém vai conseguir roubar essa chave de você, mas você consegue ver o conteúdo dela, beleza? Então eu vou colocar, sei lá, hey dude. E depois a gente precisa de uma JWT token, né? Uma JWT key. Com isso, estamos tudo pronto, cara. A gente pode agora aqui dar o nosso JSON stringify e mandar o nosso token. Beleza? Salvei. Mas repara, no nosso teste não mudou nada. Por quê? Porque a gente ainda não implementou essa parte aí do nosso teste. Então vamos implementar. Agora que a gente já tem um, fica muito mais fácil. Então pode copiar e colar. Agora a gente muda isso aqui. Então, ó, should, success. Opa. Should login successfully given user and password, beleza? Então o usuário que eu defini lá era Eric Wendel e a senha era 123, certo? Então tá, agora que eu espero 200, porque é o retorno padrão ali se não der nada. E a resposta ele vai ser um token, certo? Só que a gente não tem controle do que vai vir nesse token. Então, ó, se eu salvar agora, o teste não vai passar, porque ele deu user invalid. Vamos ver o que a gente errou. User and password. Se o usuário for diferente desse usuário, se a senha for diferente dessa senha. Ah, tá. É porque o que veio aqui, ele veio undefined. Vamos ver o que vem nesse response aí. Console.log no response. E vou dar um save. Então vamos ver. Ah lá que legal. O response veio com o token. Então, para validar esse token, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o OK do Node Assert. E eu vou falar que o response.token tem que ter dado, né? E aí depois a gente pode até colocar uma mensagem aí como segundo parâmetro. Então, token should be present. E agora o nosso teste vai passar. Beleza? Só arranca esse log aí. Ó. Pode arrancar o console.log. Ah, agora sim, ó. Então já tá fazendo login com sucesso. Já tá validando quando um usuário e senha são incorretos.
E agora a gente pode tentar o próximo, né? Então, agora qual que é a ideia? Agora na API, o que a gente pode fazer? A gente tem o primeiro de login, e agora a gente pode implementar um que a gente vai validar se a pessoa mandou essa chave na requisição dela, e se ela mandou, a gente pode retornar aí os dados com sucesso. Então, sei lá, se passou em todas as validações, né? Eu vou dar um JSON stringify aqui, result, hey, welcome. Para falar que é como se fosse uma rota privada. Beleza, eu vou copiar e colar esse teste. E agora a gente cai para esse segundo caso de teste aí. Então, eu sempre gosto de começar pelo caso de erro, né? Então, vamos lá. Should not be allowed to access private data without a token. Certo? Então, se tentou acessar, acessou sem token, não pode acessar. Eu só implementei a rota aqui de login, certo? Então, se a gente mandar uma rota vazia, ele deveria cair aqui no nosso end. Então, não preciso mais do login. E esse token, a gente pode salvar ele para a gente usar nas próximas requisições. Então, eu vou dar aqui um let global token. Vai ser uma string vazia. E agora, olha que bacana. Vai ser na rota padrão, certo? Pode ser get agora. Só que agora que vem o pulo do gato, né? A gente vai ter aí o nosso headers, certo? E aí o headers, naturalmente, a gente tem que ter aí o authorization, que é onde a gente coloca o token. Mas esse teste aqui valida que se você não mandar esse token, então vou mandar esse token vazio, não é para passar. Então vou mandar essa requisição. Provavelmente ele vai dar aí um bad request, né? Então o bad request vai ser o código 400 do HTTP. E eu quero agora, eu vou pegar aquele dipstring que a gente tinha de erro aqui. E aí o ok a gente remove fora. Agora o erro eu vou colocar aqui, que é o invalid token. Beleza? Vou salvar, esse teste não vai passar, certo? Então tá lá, ele tá retornando 200 porque a gente não implementou isso ainda. Então bora lá. Agora a gente implementa a nossa função para validar o request. Então, vamos lá. Function validate headers. E aí a gente recebe os headers. E aí aqui eu vou falar o seguinte. Se, acho que eu vou colocar aqui, acho que é melhor is headers valid, talvez. Porque se ele não for válido, então eu vou passar o request.headers. Se ele não for válido, a gente fala aí, mano, não é pra passar, né, cara? Então, eu já vou dar um response.writeHead no 400, certo? Que é o bad request. E vou dar um return direto no response.end JSON stringify. Vai ser o result. E a gente pega aquela mesma mensagem lá, que é o do invalid token. Então, por enquanto, eu vou deixar return true por enquanto. Deixei como true, o teste continua sem passar, beleza? Porque a gente ainda não implementou. Então, só valida que seu código continua aí rodando, né? Só aquele teste que parou de funcionar, nenhum mais, e a gente já continua. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai implementar a função do JWT para realmente validar esses headers. Então, se a gente dar um console.log nesses headers, a gente já consegue ver o que tem nele, ó. A gente tem lá o authorization vazio, certo? Mas olha que bacana, se eu pegar aqui, né, como a gente não setou, deixa eu ver, vamos colocar esse token, depois do teste aqui, no nosso global token, para receber ele, só a fim de teste, só para ver o que vem naquela variável. Então, salvei, vamos ver agora, ó. Agora ele veio como authorization, tá vendo? Então, ele já veio aí toda a chave que a gente quer da API. Aí eu vou dar um disclaimer agora, normalmente... Calma aí, vamos só dar um Ctrl Z, deixa vazio. Esse token pode deixar setado, certo? Mas a gente não vai usar ele por enquanto, a gente vai usar no próximo teste. Um disclaimer, se você for tentar bater nessa rota aqui via Postman, geralmente ele vem com uma assinatura assim, ó, better, um espaço e a chave, certo? Então eu já vou deixar no esquema aqui para que se você for testar pelo Postman ou pelo Insomnia, por exemplo, não vai ter problema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar o seguinte, eu vou colocar num try catch, certo? Se passou é true, se não passou é false. E eu vou falar o seguinte, que o meu auth desse headers aí, aquele authorization, né, que a gente pegou,
Se tiver o better, eu vou dar um replace, certo? Então, better. E ele geralmente vem com espaço também. Posso até mostrar depois no post como veio. Mas ele pode vir como better com um B maiúsculo ou com um B minúsculo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o I, para ele falar assim, olha, independente se é maiúsculo ou minúsculo, você pode considerar ele e pode estar em qualquer lugar da string. Se apareceu mais de uma vez, remove também. Então, se apareceu essa string com esse espaço, eu vou simplesmente removê-la. Se ela não tiver, não vai dar nada, certo? Nesse momento a gente está mandando uma string vazia, então ele não vai quebrar, ele simplesmente não vai remover essa string de lá. E olha que legal, a gente pode usar aí o nosso jwt.verify. E aí o verify, o que acontece? O verify vai verificar a assinatura dessa chave aí e se ela for uma chave válida, ele vai deixar passar, senão ele já vai quebrar a aplicação. Então, vou usar o verify, vou passar aí o nosso auth, certo? E sempre passar a chave que a gente criou aí para poder gerar. Beleza? Então, se a chave for válida, né, tem que ser a mesma chave que você gerou aquela chave, né? Então, quando a gente rodou o login, a gente criou esse token para o usuário. Quando a gente for tentar verificar ele, tem que ser exatamente o mesmo token, porque senão ele nunca vai passar aí no teste. Então, vou salvar e a gente vai ver que ele vai quebrar. Vamos só colocar um log aqui nesse erro, só para você ver o que ele retorna. Então, rodei aqui. Então, ó, deu como invalid token e o erro aqui, ele apareceu um monte de coisa. Eu vou tirar esse objeto aqui, vamos ver se ele fica mais fácil de ver. Então, ó, você pode ver que ele tá falando, olha, você não passou um JWT, ele simplesmente quebra. Por isso que eu coloquei ele dentro de um try catch. Então tá. Vamos lá. Aqui a gente já tá validando que ele é inválido. Ou seja, se ele for inválido, ele vai retornar false e vai retornar 400. Ou seja, aqui a gente tem que validar que é 400 e tem que ser inválido token. Vamos ver se o teste tá passando, ó. Ele tá falando que o invalid token tá vindo errado. Vamos ver que objeto que veio aí. Vou até subir um pouquinho pra você ver melhor aqui. Result. Ah, ele tá como result, né? Não como error. Então, vamos trocar lá onde tá result. Cadê o result? Aqui, ó. Tem que ser error. Então, salvei. E o teste começou a passar. Beleza? Então, com um token inválido, a gente já tá falando, olha, se alguém esqueceu de mandar o token, a nossa page já tá preparada para testar. Ninguém que não tiver chave, ninguém que tiver realmente acesso, um login e senha válido aí não vai conseguir acessar. Beleza. Então, primeira coisa, remove esse console.log aí. Vamos copiar e colar. E agora é a parte mais fácil, né? Agora é com o token validado. Então, você já viu que o authorization tava lá, certo? Então, só vou mandar o global token. E agora o que eu espero? Eu espero que ele retorne 200. E o que ele retornava quando dava certo? Ele retornava result, hey welcome, certo? Então pode copiar. Vamos colocar lá. E vou salvar. Salvei. Olha que lindo, hein, mano? Já passou, só que ó, ele tá com o mesmo texto, né? Vamos só mudar esse texto aqui. Então, na verdade, ele tem que ser permitido, certo? Just with a valid token. Então, você passou um token válido, ele tem que acessar a API. Salvei, pode ver que agora trocou o nome. Ah, é seniorzão, hein, mano? Aí fica muito top, hein? Ó, e o mais legal é que se você já tem uma aplicação existente, cara, você pode sair implementando isso aqui e usando. E repara, não precisei usar nenhum framework, não precisei instalar nada. A única coisa que eu instalei foi o JSON Web Token para gerar essas chaves aí pra gente. Mas se a gente não quisesse ter usado, a gente poderia ter usado qualquer outra coisa também. Então, só resumindo o que a gente fez. A gente criou uma Web API aqui, que tinha uma rota de login, e essa rota de login, dado um usuário e senha, retorna o token para o usuário. E aí o usuário vai guardar esse token com ele, e toda nova requisição, todas as outras rotas que ele precisar acessar, ele necessariamente precisa mandar nos headers. E aí, uma vez que ele passou nos headers e essa chave é válida, ele vai retornar true. E aí, sim, a gente pode liberar para o nosso cliente continuar acessando e pedir os dados privados da nossa aplicação. Coloca aí nos comentários aí o que você achou, que eu quero saber, hein?
Mas não vai embora ainda não, eu tenho um desafio pra você pra fechar essa aula. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no LinkedIn e dá uma olhada no meu site onde eu reúno todos os treinamentos que eu tenho lançado. Tem muita informação que pode te ajudar e, claro, muita coisa gratuita pra você. E eu tô lançando treinamentos em português e inglês completamente inéditos no mercado. E eu quero que você se beneficie deles. Lá eu falo sobre práticas de testes, JavaScript avançado, performance de aplicações e muito mais. Todos os links já estão aqui na descrição para você dar uma olhada, beleza? Agora que você entendeu como funciona o passo a passo, eu quero que você tente testar aplicações existentes no seu trabalho e cobrir os principais caminhos que os clientes acessam suas aplicações. Essa é a forma que pode te gerar dúvidas e fazer com que você pesquise e se especialize cada vez mais na linguagem JavaScript. O código-fonte dessa aula já está disponível aqui na descrição e eu tô sempre disponível para tirar suas dúvidas aqui na seção de comentários. Espero que tenha gostado desse vídeo e que ele foi útil para você. Se você curtiu e não deixou o like nesse vídeo, já deixa aí, mano. Isso me ajuda demais, você não tem ideia, cara. E se você quiser ver mais conteúdo como esse, fica de olho aqui nas playlists aqui do canal que tem conteúdo em português e inglês semanalmente. E claro, né? Se inscreve aí no canal. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu sou o Eric Wendel e eu te vejo no próximo vídeo.